Bom dia, gente. Bom dia. Essa é uma live que não estava preparada, não estava no script, mas senti que era leve da gente fazer esse movimento aqui, tá? Já peço desculpas, né, que vocês entendam que tem um passarinho aqui comigo, minha calopsita, e eu deixo ela livre para ficar por aqui mesmo. Então, às vezes vocês vão ouvir ela participando da live e tá tudo certo, tá? Então, comecei uma leitura nova e senti de compartilhar, né? Eu, como sempre, uma buscadora de novos saberes, né? Da regeneração do meu ser, e eu tenho sempre esse ímpeto de compartilhar com as pessoas aquela clareza, aquela consciência que eu tô tendo naquele momento. Então, comecei, né, a leitura desse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Deixa eu mostrar aqui. Coragem de Ser Imperfeito, né? Um best-seller da Brené Brown. E assim, magnífico, né? E a proposta é a gente, cada capítulo, eu vi aqui conversar um pouquinho sobre o que foi lido, o que despertou em mim, o que eu consegui perceber a partir da leitura e trazer para vocês, né, essa consciência, essa clareza que também eu tive a partir da leitura. Mas já recomendo muito a leitura desse livro, tá bem? Então vamos lá, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Né? A gente vai começar antes do primeiro capítulo, quando ela fala de plenitude. O que é uma vida plena? Né? O que seria uma vida plena? Tá? E nesse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, ela coloca, né, alguns pontos que ela pesquisou, né? Ela é uma cientista social, pesquisou do que as pessoas consideram, né, vida plena e pessoas plenas, né, na vida. Então, né, basicamente são pessoas que cultivam alguns hábitos, alguns sentimentos, né, e tentam se libertar de algumas amarras, certo? Então ela coloca que uma pessoa plena, ela cultiva a autenticidade e se liberta do que as outras pessoas pensam, né? Então já começa por aí, já tem muito pano para manga só esse primeiro ponto, né? Esse lugar da autenticidade, se libertando do que os outros pensam a respeito de você, a respeito de quem você é, né? Primeira coisa, primeiro ponto de uma pessoa plena. O segundo, ela coloca que é cultivar a autocompaixão e libertar-se do perfeccionismo. Nessa sociedade que a gente vive, né, que exige muito da gente a perfeição, que sejamos mais, que nunca é o bastante. Então, é a autocompaixão. Pessoas plenas de vida na vida, elas têm aí cultivando a autocompaixão, entendendo que elas não precisam ser perfeitas o tempo inteiro, tá? O terceiro ponto é cultivar o espírito flexível, se libertar da monotonia e da impotência. Espírito flexível é aquela pessoa que está aberta a viver o que tiver que ser, né? Fluir no movimento da vida e se libertar, né, desse lugar cômodo, monótono, né? Da sensação de impotência. O quarto ponto é cultivar a gratidão e a alegria e se libertar do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Pessoas plenas entendem que a gratidão é um ponto extremamente importante na vida. E a alegria tudo atrai. Tudo começa a partir da alegria, né? E se liberta do sentimento de escassez, que é um outro ponto que lá na frente ela vai falar e que eu quero conversar com vocês, que é muito interessante esse olhar aqui que ela propõe, tá? Então, o sentimento de escassez
e o medo do desconhecido. Né? Se libertar disso. Quinto ponto de uma pessoa plena é cultivar a intuição e a fé e se libertar da necessidade de certezas. Né? A intuição como também ponto para uma vida de plenitude. E a fé, se libertando dessa necessidade excessiva de certezas. Sexto ponto, cultivar a criatividade e se libertar da comparação. Sétimo ponto, cultivar o lazer e o descanso e se libertar da exaustão como símbolo de status, de produtividade, como fator de autoestima. Quantas pessoas se sentem bem e em plenas da sua autoestima só porque estão trabalhando demais? Sendo útil, né? Aquela definição de ser útil igual a um trabalho excessivo, né? Ou workaholic, trabalhar demais, né? Para se sentir útil, né? Mas esse trabalho que é pesado e que muitas vezes não te deixa espaço para um lazer. Pessoas plenas sabem equilibrar isso na vida. Oitavo ponto, cultivar a calma e a tranquilidade. Se libertar da ansiedade como estilo de vida. A ansiedade quer tudo muito rápido, quer tudo muito agora, para ontem. Né? Então, essa ansiedade como estilo de vida, deixar de lado, se libertar disso e cultivar a calma e a tranquilidade. O nono ponto é cultivar as tarefas relevantes, se libertar da dúvida e suposições. Né? Pessoas plenas, elas cultivam atividades relevantes para a sua vida. Tá? E também cultivam risadas, música, dança, se liberta da indiferença de estar sempre no controle, né? A necessidade de controlar o tempo inteiro acaba bloqueando, né, de você ter uma vida plena, porque você vai ficar muito no controle, no julgamento, né? Não vai se permitir rir, não vai se permitir dançar, cantar, né? E pessoas plenas estão dispostas e abertas a cultivar isso na vida, nas suas vidas, né? Então, esses são os 10 pontinhos que ela coloca de uma pessoa plena, né? Que tem uma vida plena. E o principal que ela coloca, que pessoas que têm, né? Que buscam a plenitude, buscam uma vida plena, uma vida leve, elas têm aí uma afinidade com um lugar de vulnerabilidade. Com esse lugar de estar aberto, né? Estar vulnerável para viver o que tiver ali disponível para elas. Tá? E aí vem a definição de vulnerabilidade, às vezes errada, né? Assim, meio deturpada que nós temos, né? E isso já é pro próximo capítulo que eu venho conversar com vocês. Porque aqui, né? Eu vou trazer só um pouquinho mais de clareza sobre a vulnerabilidade que ela coloca no livro, né? Que definição é essa de vulnerabilidade que ela escreve aqui nesse livro, tá? A vulnerabilidade que ela propõe, que a gente reflita e esteja, né, afinada com essa vulnerabilidade, seria uma vulnerabilidade alinhada com o amor e a aceitação. Né? Pois a ausência desse auto-amor, aceitação, sensação de merecimento, só nos leva a um sofrimento. Também tem a ver, né, como se a gente dividisse 2 grupos de pessoas. Aquelas pessoas que se amam, se aceitam, entendem que são merecedoras, mesmo nos seus erros, mesmo
sabendo das suas sombras, mesmo sabendo que elas não são perfeitas, essas pessoas já sentem que são dignas de tudo. E o outro grupo de pessoas seria aquelas pessoas que lutam para conquistar isso, lutam para conquistar essa autoaceitação, esse auto-amor, essa sensação de merecimento, essa sensação de ser digno de tudo. Então tem muito claro esses dois grupos, né? E o primeiro grupo, que já se sente merecedor e se ama e se sente digno, está afinado com a vulnerabilidade, tá? Porque a vulnerabilidade está alinhado em vida com a vulnerabilidade, está orientado pela coragem, compaixão e pelos vínculos, né, com as pessoas, aberto a criar vínculos, tá? E é preciso ter uma certa vulnerabilidade para isso, tá? Para estar pleno de coragem, com autocompaixão e compaixão e aberto aos vínculos. Tá? E a vulnerabilidade é um catalisador da coragem, da compaixão e do vínculo. Ela que atrai tudo isso e nos permite estar disponível. Né? A vulnerabilidade seria a principal característica das pessoas plenas. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa definição de vulnerabilidade que a Brené Brown fala no livro na próxima live, tá bem? Então, vem junto comigo aqui, tá? E o próximo ponto que ela coloca é sobre a escassez, né? Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. E como é que a gente pode sentir esse auto-amor se a gente vive numa sociedade, uma cultura que alimenta o tempo inteiro a escassez, né? E a escassez, basicamente, o que ela coloca é a escassez, a cultura de não ser bom o bastante. Nunca ser bom o bastante. Né? Essa sensação de nunca ser bom o bastante. Tanto nós sermos bons o bastante, como a gente não está satisfeito com as nossas coisas, com o que nós temos. Né? Então, essa cultura de nunca ser bom o bastante, nunca estar bom o bastante. Tá? Um cachorrinho latindo. Certo? Então, ela relata, assim, pesquisas que a humanidade, a sociedade começou a falar menos algumas palavras e falar mais algumas outras palavras. Vamos ver se vocês concordam com isso e verificam isso na sua realidade, né? Que cresceu muito o uso da palavra narcisismo, né? E o uso do nós, nosso, diminuiu, né? Em comparação ao uso do eu, do meu, né? A própria self, né? O eu, o meu, o narcisismo. E o nós e o nosso ficou menos usual. Tá? Isso na pesquisa. E também a diminuição das palavras relacionadas ao nós e o nosso, como a solidariedade, a caridade, né? E as emoções positivas, tá? E o aumento dos termos negativos, né? Do meu, do eu, do egoísmo, narcisismo, tudo mais, né? E ela coloca uma visão de narcisismo muito interessante. Porque quando a gente para pensar, e vocês devem ter parado para olhar na realidade de vocês agora, que o narcisismo, pessoas que só pensam em si, pode ter aumentado. Você olha à sua volta e você vê pessoas que só pensam em si, que só falam de si, só veem os seus problemas, não escutam o outro, não estão abertas ao outro, né? E talvez você também se pegue um pouco assim, às vezes.
Então, dessa sociedade cheia de narcisistas, será que nós vivemos aí imersos numa sociedade narcisista? O que está por trás disso? Quando a gente fala de narcisismo, a gente pensa logo egoísmo, mania de grandeza, necessidade de autoadmiração, né, e de admiração do outro, falta de empatia. Mas por trás de tudo isso tem um medo de ser humilhado, um medo da humilhação, um medo de que as pessoas percebam que você não é tudo isso. Você não é tudo isso que você está se achando ali, né? Se colocando ali. Então é uma máscara. Basicamente o narcisismo vem como uma máscara. E o medo da humilhação. Que consequência, né? Que é consequência de uma sociedade mergulhada na sensação de escassez. Né? O medo da humilhação se vincula à nossa sociedade mergulhada no sentimento de escassez. Tá? Então ela cita uma outra autora, né, uma ativista global, que é a Aline Twist, que se refere como escassez, né? A Aline se refere à escassez como a grande mentira, tá? E ela coloca um fato muito interessante, né? Que essa sensação de escassez está tão enraizada em nós que a gente não percebe nas pequenas coisas. Por exemplo, o primeiro pensamento que a maioria das pessoas, que eu, talvez você, pensamos ao acordar e antes de colocar o pé no chão, a gente pensa: não dormiu bastante, quero ficar mais um pouco aqui na cama, né? E mesmo antes de se levantar, talvez venha um outro pensamento: mas eu não tenho tempo. Eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo, eu não posso, né? E esse pensamento é automático. E esse pensamento é um pensamento de escassez, né? Aqui minhas anotações. Porque boa parte da nossa vida nós ouvimos mais explicações, reclamações, nos preocupamos com o que não temos antes mesmo de nos levantarmos da cama, né? Bem cedo pela manhã. Antes de levantarmos, nós já nos sentimos inadequados, insuficientes. E quando voltamos para a cama à noite, nós também trazemos a sensação de cansaço e o pensamento de: poxa, eu não consegui fazer tudo aquilo que eu queria ou deveria fazer. Poxa, eu não tive tempo para tal coisa. Eu não consegui. Então a gente acorda já se sentindo inadequado e vai dormir já se sentindo escasso, incorreto, com a sensação de culpa e de falta, né? Então é muito enraizado isso na gente. A gente não para perceber esses pensamentos, né? De lamentar a falta, lamentar o que não se tem e perder muito tempo contando: eu não tenho, me falta isso, preciso disso. Sempre assim, sempre retroalimentando a sensação de escassez, que é uma grande mentira, tá? Porque a escassez, né, a sensação de escassez é aquela sensação de nunca ser ou ter o bastante, né? Esse hábito que a gente tem de não se sentir que tem o bastante, que nunca foi o bastante, né? E ela coloca no livro que a nossa sociedade já vivenciou muita coisa, né? Vivenciou holocausto, guerra, fome, né? 11 de setembro, os vários conflitos que a nossa sociedade e a humanidade enfrentou, né? Que nos tornou hiperconscientes da falta,
da possível falta, né? Gastamos muito tempo calculando quanto temos, quanto não temos, quanto queremos, quanto podemos ou não queremos, né? O quanto o outro tem e eu não tenho e você não tem, né? Então é a sociedade da escassez, né? E isso se reflete tanto materialmente como emocionalmente, intelectualmente e fisicamente, no próprio corpo, né? Eu não tenho o peso ideal, eu não tenho o cabelo ideal, eu não tenho a voz ideal. Cancela tudo isso, né? E de pensamento, né? Intelectualmente, eu não tenho tanto conhecimento que eu deveria, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho dinheiro para pagar aquele curso, eu não tenho dinheiro para pagar aquela terapia. Então sempre o não tenho, né? A sociedade da escassez, né? Esse hábito interno que nós temos e já está enraizado, né? Porque é uma forma que a nossa sociedade encontrou de lidar com esses traumas, né, enfrentados aí durante toda a história da humanidade, né? Porque estivemos no limite por muito tempo. A humanidade esteve no limite várias vezes e já estamos zangados e assustados e encontramos na sensação de falta como aquela sensação segura que eu preciso me proteger, eu preciso me precaver o tempo inteiro. Porque eu estou sempre no limite. A humanidade sempre esteve por muito tempo, né, no limite. Certo? Então é uma sociedade, né? Essa sociedade da escassez, ela vem sustentada em alguns pilares, tá? Como é que ela surgiu? Não surgiu da noite para o dia. Essa sensação de escassez não surgiu da noite para o dia. Surgiu, né, através de toda a história, da nossa história humana sobre a face da Terra e está embasada em alguns pilares, né? A comparação, a vergonha, a desmotivação e, consequentemente, a privação, a humilhação e a falta. Está tudo muito enraizado na nossa sociedade, né? Pelos traumas sociais, pelos traumas pessoais, né? Por esse estresse pós-traumático de tudo que a gente vivenciou quanto humanidade, tá? E aí surge a escassez, né? E aí eu vou mostrar para vocês. Ela coloca no livro, vou mostrar de novo aqui o livro, né? Ela coloca no livro esses pontos e faz algumas perguntas para a gente verificar se isso é real na nossa realidade, né? Essa sociedade escassa se sustentando por esses três pilares: a vergonha, a comparação e a desmotivação. A vergonha, ela cria, né, o medo do ridículo, a depreciação. A depreciação, o medo do ridículo como formas de controlar as pessoas. Os abusos, né? O medo do ridículo e a depreciação como forma de abusar das pessoas, né? Como forma de apontar os culpados. Então a vergonha, ela traz isso aqui, essa sensação de eu tenho medo de ser ridicularizada, né? E a partir disso eu sou controlada, eu sou abusada, né? A partir dessa sensação desse medo da vergonha, né? A comparação, ela cria uma sociedade competitiva excessivamente, que sai da competição saudável, tá? É aquela competição realmente não saudável. E trazendo disputas, né? Trazendo um lugar de intelecto acima da criatividade, né? A criatividade não tem vez nessa sociedade de comparações, né?
E traz aí as comparações, né, os padrões estéticos, o modelo ideal que a gente tem que seguir. E olha só o quanto isso pode ser destrutivo, né? A comparação, criando um modelo ideal, e a gente pode pensar logo, né, padrões de beleza, padrões aí impostos, tanto ao homem como à mulher, mas também esse modelo ideal de raça, né, de cor de pele, de estrutura familiar. Olha só, né? Vem muitas outras questões a partir desse ponto, tanto da vergonha como da comparação. E o próximo pilar é a desmotivação, né? Que cria o medo de correr riscos ou tentar as coisas novas. Ficar calado, né? A sensação de que ficar calado é melhor, né? De que ninguém está prestando atenção em você, ninguém te escuta, ninguém mais está presente aqui, né? Ninguém mais ouve o outro. E aí vem a desmotivação, né? Esse pilar da desmotivação também tem uma profundidade imensa, né? Por exemplo, o medo de não correr riscos nos limita nas infinitas possibilidades que nós temos, né? De enriquecer, de criar mais, de criar formas abundantes para mim, para o outro, para você e para as outras pessoas. O medo de não correr riscos é controle também. É uma forma de controlar todos esses medrosos, enquanto outros, ditos corajosos, pegam pegam o embalo, chegam antes e viram aí os grandes milionários, os detentores dos controles sociais, né? Então, essa sociedade da escassez, ela é muito bem enraizada e embasada, sustentada por esses 3 pontinhos: vergonha, comparação e desmotivação. E observe aí na sua realidade, né? Na sua forma de viver, de ser no mundo, nas pessoas à sua volta, se isso é real. Tá bem? Continuando. E aí ela coloca, né, que o oposto da escassez não é de forma nenhuma o excesso, não é o supérfluo, é o suficiente. É a plenitude. E aí me vem muito à mente, quando eu li essa parte, né, aquelas pessoas muito felizes, muito simples, né, do campo, que elas têm o suficiente para elas ali naquela realidade e elas vivem uma vida plena, simples, diferente de humilde, tá? Que aí as definições que vocês podem ter podem ser diferentes da minha, pro que é a humildade e a simplicidade. Mas eu entendo essas pessoas numa vida mais simples, né? E plenas. Elas têm o suficiente. Que pode ser diferente do suficiente para uma pessoa que mora na cidade, é diferente. Mas o oposto da escassez é o suficiente, é a plenitude. Então, se a gente vai para uma escassez de dinheiro, né, ou de bens materiais, você já tem o suficiente. Porque você precisa fazer agora, né? Você já é suficiente, você já tem o conhecimento suficiente, né? Mas pode parecer estranho quando a gente fala eu sou suficiente, eu tenho o suficiente, pode soar estranho porque está enraizado, né? O sentimento de escassez em nós. Não, a gente não tem. Não, a gente não é. Não, isso é uma mentira. Entende? Mas na verdade, a mentira é que você não é. Porque você é suficiente. Nós somos suficientes. Nós temos o suficiente. Tá? E a plenitude, como eu falei antes,
ela é vinculada à vulnerabilidade, tá? A plenitude é vulnerabilidade. Enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que você é o bastante e tem o suficiente para enfrentar isso. Certo? A sociedade da escassez tem medo da vulnerabilidade, pois não se está disposto a assumir a capacidade de abraçar o mundo a partir da autovalorização e do merecimento. Certo? Essa sociedade da escassez, ela não se abre para a vulnerabilidade. Não se abre, porque já se enraizou um conceito de vulnerabilidade que talvez pareça com fraqueza, né? E estar fraco é estar em perigo. Então a sociedade da escassez tem medo da vulnerabilidade, tem medo de colocar suas emoções, se colocar ali disponível, né? Tem medo porque não quer assumir os riscos, que é, sim, abraçar a vida com a sensação de merecimento, com a sensação de autovalorização, né? Certo? E aí temos, atualmente, né? Isso aqui é uma reflexão que eu tive a partir da leitura desse primeiro capítulo, né, uma reviravolta nessa sociedade de escassez, né? Pelo menos na realidade que eu enxergo aqui na minha bolha, né? Uma reviravolta, porque vem o cansaço de estar sempre com medo, vem, né? O cansaço de não ter, de não ser, de não se sentir o bastante ou de se sentir culpado o tempo inteiro, né? E vemos muitos movimentos nessa direção, na direção da vulnerabilidade e da abundância na nossa sociedade atual. Por exemplo, né, tem o movimento do corpo livre. É estar vulnerável para ser quem se é, com o corpo que se tem, né? As mulheres cansadas de sentir medo, de se sentir culpadas simplesmente por ser mulheres e indo em direção à vulnerabilidade de mostrar-se realmente. Eu sou uma mulher e estou cansada de me sentir menos, né? E aí bate de frente com essa sociedade enraizada, né? Embasada na escassez, que é uma grande mentira, tá? E aí a gente vê essas reviravoltas também, né? Na sociedade que vão em frente de toda essa mentira que nos conta de que a gente não é, de que a gente não pode, que a gente não tem, né? Que foi criada toda numa história aí de lutas, de guerras, de faltas e de limites impostos a nós, né? Então, a escassez é muito maior, é muito mais enraizada em nós do que a gente pensa, né? A gente já acorda se sentindo inadequado, que a gente, sei lá, não teve tempo suficiente de dormir, ou sempre acha que não é o bastante, não tem o tempo suficiente do dia para fazer tudo que você gostaria de fazer. Então a gente já tem esse pensamento escasso, enraizado em nós. E como desmentir tudo isso? E como sair de toda essa mentira que nos é colocada e se colocar vulnerável para ser simplesmente quem você é, reconhecendo o seu valor, reconhecendo o seu merecimento, se reconhecendo suficiente. Porque essa sociedade embasada na vergonha, na comparação e na desmotivação não quer que nós nos sentimos suficiente. Quer que a gente continue se sentindo escasso, porque é uma forma de controle. É uma forma de controlar essa grande massa. E aqueles que saem desse olhar escasso de medo e estão disponíveis a estar vulneráveis, captam as ideias, vão no fluxo da vida e estão muito à frente.
né? E se essa pessoa, porventura, não ter intenções muito elevadas, ela vai sim para os mecanismos de controle dessa grande massa, tá? Então esse foi a nossa live surpresa, né? Sobre o primeiro capítulo do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Nós vamos fazer toda semana uma conversa sobre um capítulo do livro, certo? Deixa eu olhar aqui, são 7 capítulos. Hoje foi o primeiro. A gente conversou sobre vulnerabilidade, plenitude e escassez, tá? Eu vou deixar salvo a live para vocês assistirem várias vezes, porque é de uma clareza, sabe? De uma consciência enorme que já no primeiro capítulo do livro a gente consegue ter, né? E aí, vamos tentar, né? Vamos buscar. Tentar não, porque quem tenta não consegue. Vamos buscar e vamos realizar e escolher todo dia de manhã, acordar e cancelar os pensamentos de ai, não sou suficiente, ai, não dormi o suficiente, ai, não é o suficiente, né? Vamos cancelar tudo isso, porque é assim, nós já somos suficientes, tá? Então, na próxima semana, nós teremos a live do segundo capítulo, que aí eu vou falar, né? Ela fala aqui sobre a vulnerabilidade em si, né? O que é realmente esse olhar para esse conceito de vulnerabilidade que ela coloca no livro, certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui salvo para vocês reverem. E na próxima semana a gente continua a leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, tá? Beijo nessa quarta-feira. Até a nossa próxima live para mais clareza, porque tudo que eu acesso, eu sempre tenho a vontade de compartilhar com vocês, tá? Então, beijo, uma ótima quarta-feira, um ótimo dia para quem está assistindo em outro horário, em outro dia da semana. E até um próximo encontro, né? Uma próxima conversa.